Bem, pessoal, bora falar um pouco sobre a equação da reta. Vimos no vídeo anterior a forma reduzida, y igual ao coeficiente angular vezes o x mais o coeficiente linear. Mas ela também tem a forma geral, quando todos os termos estão de um lado só da igualdade. Certo? A forma reduzida ela é muito boa para a gente observar o coeficiente angular e linear só olhando para a fórmula. Então dá para a gente transformar de uma forma para outra facilmente. Da forma reduzida para a forma geral, basta que eu passe todos os termos para um lado só da igualdade. E para passar da forma geral para a reduzida, é só isolar o y de um lado da igualdade. Bem, haverão situações em que a questão vai te dar algumas informações sobre a reta e você vai ter que achar a equação dessa reta. Então, a primeira situação é quando você conhece dois pontos da reta. Então, esse ponto A e esse ponto B, você conhece essas coordenadas. Então, como é que eu posso achar a equação da reta? Então, eu tenho uma reta com dois pontos. Eu vou imaginar nessa reta um terceiro ponto, que é chamado de ponto genérico. Esse ponto é um ponto qualquer da reta, diferente de A e B, certo? Eu coloquei ali entre os dois, mas não tem problema. Suas coordenadas vão ser x e y. Esse x e esse y são os x e y que vão aparecer na equação da reta. Então, colocado esse ponto, você observa que os três pontos pertencem à mesma reta. Então, eu vou utilizar a condição do alinhamento de três pontos. Coloco na primeira linha as coordenadas do ponto P genérico, seguido do 1. Segunda linha, coordenadas de A, seguido do 1. Terceira linha, coordenadas de B, seguido por 1. Então, eu tenho esses valores aí na forma de matriz. Como eles estão entre barras retas, você vê de um lado do outro, essas barras indicam que isso aí é o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz é igual a zero. Então, através dessa fórmula, eu consigo achar a equação da reta. Essas barras em pé é a mesma coisa que o determinante expressado assim. Quando esses valores estão dentro de colchetes ou parênteses, isso é uma matriz. Quando ele está entre barras, entre as barras aí, né? Então, botei ali isso aí é só para vocês lembrarem um pouquinho de determinante. Bora ver um exemplo. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 3, 2 e B, 5, menos 2? Eu não preciso nem fazer o gráfico. Eu imagino, eu tenho esses dois pontos na reta, eu vou imaginar um terceiro ponto genérico de coordenadas x e y. Usa agora a condição do alinhamento desses três pontos. Montado o determinante, regra de Sarri. Repete as duas primeiras colunas, vou multiplicar 3 vezes no sentido da diagonal principal e depois 3 vezes no sentido da diagonal secundária. Lembrando que o sentido da diagonal principal é meu sentido positivo. Multiplique e coloco o resultado com os valores, com o sinal que eu achei. O sentido da diagonal secundária é negativo. Multiplico, só que no final eu troco o sinal que eu achei. Então vai dar isso aí. Agora, vou fazer as somas e subtrações x com x, y com y, termo independente com termo independente. Pronto, aí temos a equação da reta na forma geral. Se eu quiser, se a questão pedir na forma reduzida, basta você pegar agora e isolar o y. Passa o termo x e o termo independente para o outro lado da igualdade e passa o 8 dividindo tudo. Então podemos botar na forma reduzida. E assim facilmente a gente acha o coeficiente angular e o coeficiente linear. E assim dá para chegar à conclusão que, como o coeficiente angular é negativo, essa reta ela é decrescente. E como o coeficiente linear é 7/8, ela corta o eixo y exatamente em 7/8. O segundo caso para a gente achar a equação da reta é quando a gente conhece um ponto e conhece o coeficiente angular. Então, ó, temos aí no gráfico, esse ponto A
tem coordenada x de A, y de A. Então a gente sabe quantos são esses valores. E a gente também conhece o coeficiente angular. Então nesse caso a gente também vai imaginar um segundo ponto em cima dessa reta. Um ponto genérico. Em um lugar qualquer. Só não pode ser no mesmo canto que o A. Um ponto diferente de A que esteja na reta em qualquer canto. Esse ponto ele vai ter coordenadas x, y. Esse x e esse y, eles vão ser o x e y que vão aparecer na equação, certo? Então aqui o que é que eu vou aplicar? A formulazinha do coeficiente angular, certo? Então o coeficiente angular, que é um valor conhecido, vai ser y do ponto genérico menos o y de A, valor conhecido, dividido por x do ponto genérico menos x de A, valor conhecido também. Exemplo, acha a equação da reta que passe pelo ponto A 5 menos 2 com coeficiente angular igual a 2/5. Mágica! Então, pessoal, agora a gente vai usar a fórmula do coeficiente angular. Para isso, eu vou imaginar um outro ponto da reta, um ponto genérico de coordenadas x e y. Um ponto qualquer. Vamos para a fórmula. É sempre bom você botar as coordenadas do ponto genérico na frente. Isso facilita os cálculos. Substituindo, eu repito, sempre que você for trocar um valor, uma letra, por um valor numérico, se ele for negativo, bote dentro do parêntese. Porque aqui o menos que está fora, ele é da fórmula. E o que está dentro, ele é da coordenada. Certo? Então eu vou multiplicar esse menos vezes menos. Igualdade de frações, multiplica no cruz-credo. Agora tenham cuidado. O número aí, o 2 e o 5, vai multiplicar todo mundo que está embaixo. O 2 multiplica o x menos 5, multiplica os dois termos. E o 5 vai multiplicar o y mais 2, multiplica os dois termos também. Cuidado para não pegar esses valores e só colocar na frente do x e do y. Porque aí você não vai multiplicar o número pelo número. Feita a multiplicação, agora nesse momento, você tem que olhar para a questão e saber o que ela quer. Se ela quer da forma geral, se ela quer da forma reduzida, ou se ela não pede uma forma específica. Se for da forma geral, escolhe um lado da igualdade, passa todos os termos para o outro. Faz as contas que der para fazer, achou a forma geral. Se for da forma reduzida, é só isolar o y. Então, na forma geral, passo todo mundo para o outro lado, faço esse menos 10 menos 2, e aí eu tenho a forma geral da equação. Forma reduzida, eu inverti a igualdade, não passei ninguém de um lado para o outro. Se A é igual a B, B é igual a A. Inverti a igualdade e isolo o y. Agora, cuidado, na hora que eu passei esse 5, que está multiplicando o y para o outro lado, ele passa dividindo todo mundo do outro lado. E a atividade da semana e das páginas 53 e 58. Não pedi todas as questões da unidade, certo? Escolhi as melhores aí para entregar até dia 24, certo? Valendo a nota e a presença da semana. Vamos meter bronca, pessoal.